Quando se fala nos países árabes, a imagem que surge imediatamente na mente de muitas pessoas costuma ser associada ao Islã, às vastas reservas de petróleo, aos trajes reluzentes dourados, aos carros de luxo milionários, aos iates e helicópteros particulares. No entanto, o Iêmen representa uma exceção completamente diferente. Guerra, caos e pobreza são essas as palavras que com mais frequência definem a percepção global sobre este país. Embora o Iêmen possua reservas consideráveis de petróleo, há quem diga que basta apertar uma pedra no solo e o petróleo escorre. Ele continua entre os 2 países mais pobres da Ásia e também do mundo. Hoje convidamos você a mergulhar conosco no documentário A Vida no Iêmen, um dos países árabes mais perigosos e instáveis e ao mesmo tempo repleto de verdades chocantes. E o mais surpreendente, no final do vídeo, revelaremos uma verdade impactante que você não vai querer perder. Iêmen. Um país rico em recursos, mas mergulhado em crise. O Iêmen está localizado no extremo sul da Península Arábica, com um formato semelhante a um grande retângulo que se estende por uma área de aproximadamente 555 mil km². Trata-se de um país extenso com uma população em torno de 33 milhões de habitantes, distribuída de forma relativamente densa. A língua predominante é o árabe, e quase toda a população segue o islamismo com uma fé profundamente enraizada. O país faz fronteira com Omã. A leste, com a Arábia Saudita ao norte, é banhado pelo Mar Arábico ao sul e pelo Mar Vermelho a oeste. Apesar de suas abundantes reservas de petróleo, dizem que basta cavar ou quebrar uma rocha, e o petróleo começa a escorrer o Iêmen, assim como muitos outros países ricos em recursos do Oriente Médio e da África, não conseguem explorar suas riquezas de forma eficiente. Isso mantém a economia estagnada e longe de alcançar seu verdadeiro potencial. Com uma longa costa e vastos desertos de tirar o fôlego, o Iêmen possui um potencial turístico enorme. No entanto, os conflitos internos prolongados congelaram completamente esse setor. Até hoje, o turismo praticamente desapareceu do país. A violência e a guerra civil persistem e voar até o Iêmen tornou-se algo extremamente difícil, para não dizer quase impossível. Essa realidade teve um impacto devastador na vida cotidiana da população. Atualmente, mais de 80% dos iemenitas dependem de ajuda humanitária urgente apenas para sobreviver. A história do país também é marcada por fortes turbulências. Cerca de 200 anos atrás, o Iêmen fazia parte do Império Otomano. No entanto, o domínio otomano sempre enfrentou resistência local. No século XIX, os britânicos intervieram incentivando rebeliões e auxiliando os árabes a se libertarem da influência otomana. Posteriormente à Primeira Guerra Mundial, e os acordos de cessar-fogo encerraram oficialmente o controle otomano sobre o território. Mas a fragmentação interna entre tribos árabes impediu a consolidação de uma unidade nacional. Ao invés disso, o país afundou em disputas políticas, rivalidades entre facções e um ciclo interminável de confrontos internos. Em 2011, a onda da Primavera Árabe se espalhou pelo Oriente Médio e Norte da África, e o Iêmen não ficou de fora. Protestos em Ceia mergulharam o país em uma crise política profunda, culminando na queda do governo. Desde então, o Iêmen vive em um estado constante de instabilidade. A corrupção se espalhou, os conflitos sociais se intensificaram e os desafios se multiplicaram sem que houvesse soluções duradouras. Apesar da esperança popular por uma transformação, nenhum líder forte o suficiente surgiu para tirar o país do colapso. Esse vácuo de liderança abriu espaço para a intervenção de organizações internacionais como o Reino Unido e a ONU, tornando a situação ainda mais complexa e caótica. A jornada rumo ao Iêmen. Quando cada passo é um desafio. Se você pretende visitar o Iêmen, é melhor não esperar por um voo direto. O país está praticamente isolado do tráfego aéreo internacional. A única rota viável é por Omã, o vizinho que faz fronteira com o leste do Iêmen. A cidade de Salalah, no extremo oriental de Omã, é o ponto de entrada mais próximo e possui um aeroporto funcional. De lá é preciso seguir de carro por mais de 33 quilômetros em uma viagem que dura cerca de 2 horas.
A paisagem ao redor é desolada árida. Estradas estreitas serpenteiam por campos ressecados e raramente se vê algo além de alguns camelos solitários cruzando a via. Após esse percurso, chega-se à fronteira iemenita. Lá, soldados da Somália fazem a triagem. Eles questionam os motivos da sua entrada e alertam sobre os perigos imprevisíveis da região. Curiosamente, depois de algumas perguntas formais, a passagem é liberada com relativa facilidade. A fronteira oriental do Iêmen é pouco vigiada, como se o mundo tivesse esquecido esse pedaço de terra. Por outro lado, tentar entrar pelo norte na divisa com a Arábia Saudita é praticamente impossível. As cidades importantes, como a capital Saná, ficam no oeste, onde os conflitos entre tribos são intensos e constantes. Assim, a entrada mais viável continua sendo pelo leste, menos povoada, menos violenta e mais acessível. Ainda assim, é necessário um crachá de imprensa e permissões especiais de autoridades competentes para seguir viagem. Ao atravessar essa fronteira, a primeira imagem que se impõe são edifícios em ruínas destruídos pelo tempo e pela guerra. O silêncio ao redor é quase opressor, quebrado apenas por figuras humanas solitárias, caminhando lentamente como sombras de uma era perdida. A sensação é de ter voltado no tempo. Não estamos mais em 2024, mas em um passado longínquo, quase como se estivéssemos em outro planeta. O céu é tomado por nuvens cinzentas e a luz é pálida. Ao longe, o mar se mistura ao horizonte, criando um quadro melancólico de nostalgia e abandono. Você pisa em estradas de terra onde areia e cascalho se confundem. Cada passo parece afundar em solidão, como se estivesse vagando em uma terra esquecida por Deus e pelos homens. O litoral, que um dia foi destino turístico, agora está deserto. Entre as dunas secas restam pequenos poços d'água, vestígios de um passado que se apagou. Os moradores locais evitam a região, deixando-a entregue à natureza. Caranguejos cavam tocas na areia e transformam Tobushi, o lugar, em seu novo lar. Mas nem todos os seres marinhos têm a mesma sorte. Alguns são arrastados pelas ondas até a costa, onde ficam imóveis sobre a areia fria. Uma imagem simbólica da esperança que se esvai nesse território outrora vibrante. Conforme avançamos rumo ao interior do Iêmen, pequenos sinais de vida humana começam a surgir. Barracas improvisadas abrem as portas. Pessoas passam apressadas. De tempos em tempos, um carro antigo atravessa a estrada empoeirada. Mesmo assim, tudo ao redor parece cansado e envelhecido. Placas desbotadas, fachadas rachadas, como se décadas tivessem passado sem qualquer renovação. O ar é denso, silencioso. Parece que o sopro do progresso abandonou este lugar há muito tempo. Cada detalhe revela um país em ruínas onde a modernidade parece ter sido completamente esquecida. Ainda assim, em meio aos escombros e à memória, uma faísca tênue de esperança persiste, de que um dia o Iêmen consiga superar esses desafios brutais e encontrar seu renascimento. Antes de nos aprofundarmos na vida cotidiana dos iemenitas, se essas informações tocaram seu coração, dedique 5 segundos para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos autênticos e impactantes como este. Agora seguimos juntos nesta jornada. 3. Vida e economia. Quando tudo é reduzido ao mínimo essencial. Ao entrar em uma loja local no Iêmen, a primeira imagem que se revela é a de pessoas fazendo refeições simples, comendo com as mãos no lugar de talheres, sempre acompanhadas de uma xícara de chá ao lado. A culinária por aqui é marcada por sabores intensamente picantes e ácidos, um traço regional inconfundível. Entre os pratos mais apreciados está a carne de camelo, considerada a principal fonte de proteína e uma verdadeira iguaria no cotidiano dos iemenitas. Em torno desses modestos restaurantes, surgem construções improvisadas, barracas feitas de chapas metálicas, lonas e tijolos quebrados, retratando com clareza a pobreza e as condições duras de sobrevivência enfrentadas pela população. Para quem se preocupa com higiene alimentar, comer em locais assim pode gerar certa hesitação. Mesmo assim, em algumas ruas mais movimentadas, a vida continua. Pessoas ainda tentam ganhar o sustento, sorriem, conversam mesmo com uma renda extremamente modesta. Hoje a renda média da população do Iêmen é incrivelmente baixa.
Há quem consiga apenas cerca de $30 por mês, um valor que causa espanto em boa parte do mundo. A média nacional mal ultrapassa os $100 mensais, reflexo direto da forte desvalorização do real iemenita frente ao dólar americano. Profissões que normalmente são valorizadas pela sociedade como médicos e professores também enfrentam a mesma realidade. Um médico com formação completa pode receber apenas $200 por mês, valor insuficiente até mesmo para cobrir necessidades básicas. Com rendimentos tão limitados, a vida no Iêmen não se sustenta apenas com trabalhos formais. Muitos recorrem a atividades informais ou, em alguns casos, a aceitar subornos para sobreviver. Isso deixou de ser exceção, tornou-se parte do cotidiano. Entre o que é necessário e o que é legal, as pessoas escolhem aquilo que as mantém vivas. Essa situação reflete uma verdade mais ampla. A economia do Iêmen está em colapso. As mulheres raramente participam do mercado de trabalho e a responsabilidade financeira recai inteiramente sobre os homens. Os homens iemenitas costumam vender produtos tradicionais como lembranças, especiarias, perfumes, legumes, frutas e tecidos. No entanto, mesmo com mercadoria à disposição, vender é um grande desafio. A demanda é baixa, as pessoas economizam cada centavo e a inflação cresce de forma descontrolada. Cada vez que você compra algo de um comerciante local, recebe de volta um sorriso caloroso e um olhar cheio de esperança. Apesar da dificuldade, os iemenitas ainda preservam sua hospitalidade característica. Eles não se incomodam com câmeras ou fotos. Ao contrário, recebem os visitantes com simpatia, como se fossem convidados especiais. Este é um traço marcante do povo do Iêmen. Mesmo em meio à adversidade, mantém viva a alegria simples e a generosidade no trato com os outros. Ainda assim, é comum ver os vendedores manuseando diretamente os produtos com as mãos nuas. Para quem se preocupa com higiene, isso pode causar certo desconforto. Mas essa é a única maneira que eles conhecem para continuar um testemunho tocante da resistência e da capacidade de adaptação dos iemenitas em tempos tão difíceis. 4. Cultura e sociedade do Iêmen. Um mundo que envelhece. Ao caminhar por vielas estreitas no Iêmen, a sensação é de que qualquer edifício ao redor pode desmoronar a qualquer instante. Muitos imóveis estão severamente deteriorados, sem vestígios do brilho de outrora. Paredes descascadas e janelas tortas parecem testemunhos materiais de uma sociedade que se apaga aos poucos. Ao atravessar os bairros, é fácil perceber que a maioria dos moradores está na faixa dos 40 aos 50 anos. Rostos marcados pelo cansaço, olhares carregados de resignação. A juventude parece ter desaparecido das praças, mercados e ruas. Talvez tenham partido. Ou talvez estejam reclusos em um mundo fechado onde não há espaço para sonhos distantes. Os homens iemenitas continuam fiéis aos trajes tradicionais árabes pouco influenciados pela moda ocidental. Usam túnicas longas, lenços na cabeça e sandálias como se o tempo aqui tivesse parado há décadas. Um detalhe marcante nas ruas do Iêmen é a presença constante de lixo. Resíduos domésticos se acumulam nos becos, invadindo até mesmo as calçadas, reflexo de um colapso social, onde o ambiente compartilha do mesmo abandono que aflige os habitantes. Independentemente da cidade em que você esteja, o cenário é sempre semelhante. Infraestrutura em ruínas, placas desbotadas e nenhum sinal claro de desenvolvimento. Nas paredes envelhecidas, inscrições em árabe, desvanecidas pelo tempo, lembranças apagadas de um passado possivelmente próspero. Para quem não fala árabe, deslocar-se pelo Iêmen pode ser um verdadeiro desafio, já que pouquíssimos falam inglês. O ideal é contratar um guia local para evitar mal-entendidos. Ao explorar os mercados, um vegetal peculiar pode chamar sua atenção, semelhante ao espinafre. Os iemenitas o chamam de khat, também escrito kot. Essa planta é extremamente popular no país. Mas apesar da aparência verdejante, o khat é uma substância estimulante capaz de gerar sensações de euforia, relaxamento e dependência com uso prolongado. Muitos iemenitas mastigam folhas frescas de khat para prolongar o estado de alta por várias horas. A planta é amplamente cultivada no país e exportada principalmente para outras nações africanas. Ao passar por um mercado de khat,
Não é incomum ver pessoas cambaleando com olhares distantes, como se habitassem outro mundo. Esse é um China. É um fenômeno cotidiano, mas também um sinal de alerta o que te vicia com facilidade, e é difícil abandoná-lo. Há até quem enfrente longas filas para comprá-lo mesmo em condições de vida extremamente precárias. Isso revela o profundo impacto social dessa planta sobre a população, ainda que grande parte dela lute todos os dias apenas para sobreviver. Apesar de mergulhado em crise, o Iêmen ainda guarda uma beleza natural crua e fascinante, coberta por dunas douradas que se estendem até o horizonte. Mas diferente dos desertos árabes típicos, o relevo do Iêmen é acidentado e hostil, formado por rochas ancestrais, esculpidas por milênios de erosão, ao mesmo tempo grandiosas e inóspitas. No mapa, o país se destaca como uma terra de provações, onde a natureza não facilita. Pelas estradas é comum ver construções cobertas de poeira, quase todas em tons suaves de amarelo e laranja típicos do deserto. Alguns desses edifícios foram um dia hotéis, palácios ou mansões, símbolos de riqueza e esplendor. Hoje estão abandonados, reduzidos a paredes solitárias em meio ao silêncio da paisagem. Essas imagens não retratam apenas a decadência da arquitetura, mas o colapso de uma nação inteira, onde a vida se afunda entre pobreza, abandono e caos. 5. Crianças. Mulheres e os desafios do Iêmen. Ao se afastar das cidades e caminhar pelas estradas em meio ao deserto, você se depara com uma cena comovente. Crianças empoeiradas descalças, seguindo lentamente pelas vias quase desertas. Sem veículos, sem meios de transporte, muitas caminham longas distâncias, desde vilarejos distantes até as áreas urbanas. Uma jornada exaustiva marcada pela fadiga e pela adversidade. Aqueles que não possuem transporte tentam conseguir caronas acenando com esperança. Mas raramente alguém para. O sistema de transporte público praticamente colapsou. Os antigos ônibus intermunicipais deixaram de circular. E mesmo os poucos carros particulares que ainda existem, geralmente estão quebrados ou sem combustível para rodar. Na sociedade iemenita, as mulheres vivem como se estivessem em outro mundo, sempre cobertas por véus negros, que ocultam todo o corpo, revelando apenas os olhos, seus rostos e presenças se apagam do espaço público. Neste país, o poder está completamente nas mãos dos homens, enquanto as mulheres são rigidamente controladas e quase não têm voz na sociedade. Se você é um estrangeiro do sexo masculino, não espere poder iniciar conversa com uma mulher iemenita em público. Isso não só é considerado inapropriado, como também pode representar um sério risco para ambos. As mulheres aparecem de forma discreta com chapéus para se proteger do sol, cuidando de animais, ou realizando tarefas manuais em silêncio, assim como sua posição social invisível, mas presente. A vida no Iêmen, mesmo envolta em tantas dificuldades, reflete de maneira clara uma realidade marcada por pobreza extrema, desigualdade de gênero e uma estrutura social ainda profundamente instável. Mesmo assim, em meio a tantos obstáculos, os iemenitas continuam vivendo esperando, acreditando que o amanhã possa ser melhor. É isso que torna esta realidade tão tocante. Apesar de tudo, eles ainda têm esperança. Você consegue perceber como a vida no Iêmen é dura, quase insuportável. Não é mesmo? Se você deseja sinceramente que o mundo olhe para essas pessoas com mais compaixão, deixe um comentário com o número 8, um pequeno gesto, mas com um significado enorme. 6. Futuro e segurança. A sombra da corrupção. O Iêmen enfrenta hoje um dos maiores desafios de sua história: a corrupção desenfreada. Em vez de servir ao país, muitos políticos concentram-se apenas em manter o poder. Eles esgotam os recursos nacionais, vendem petróleo, o bem mais precioso do Iêmen, e transferem o dinheiro para contas pessoais em países ocidentais, enquanto a população luta diariamente para sobreviver. Paradoxalmente, até mesmo o combustível usado internamente precisa ser importado de Omã, um fato difícil de compreender em um país tão rico em petróleo. Além da corrupção, a ausência de um governo forte e a fragmentação interna empurraram o Iêmen para o caos. A população vive isolada, os saques são comuns e muitas cidades foram abandonadas após ataques.
Para se proteger, muitos, inclusive guias turísticos, andam armados com rifles. O medo de sequestros paira no ar e ninguém sabe o que pode acontecer no momento seguinte. Às margens das estradas, mulheres sentam-se pedindo esmolas com olhos cansados e esperança de um prato cheio. A maioria das famílias iemenitas tem entre 6 e 7 filhos, mas poucos têm condições de sustentar tantos. Muitas crianças não frequentam a escola nem têm acesso à tecnologia. Vivem em pobreza crônica e os momentos mais felizes são aqueles em que recebem um presente de um desconhecido, ou quando podem chutar uma bola em um terreno vazio, o único esporte que lhes dá uma sensação de liberdade. Para as meninas, a vida é ainda mais difícil. Muitas têm que buscar água de longe, já que várias regiões não possuem encanamento e desde cedo precisam assumir tarefas domésticas pesadas. Mesmo assim, os iemenitas não desistem da esperança. Eles acreditam que um dia o país superará as tempestades. Acreditam em um futuro melhor, em um Iêmen renovado. E o mais bonito mesmo, com tão pouco, estão sempre dispostos a dividir o que têm com os estrangeiros, com uma hospitalidade genuína e tocante. No entanto, os desafios persistem. O Iêmen precisa de líderes que realmente amem sua terra, não que governem por interesse próprio, mas sim por um futuro coletivo. O povo iemenita não deseja que seu país seja conhecido pelo caos, mas sim por suas praias deslumbrantes, seus desertos hipnotizantes e sua cultura rica e singular. Mas enquanto as divisões tribais e os fantasmas do passado permanecerem, o Iêmen, assim como a Líbia, continuará sendo apenas uma peça no tabuleiro das grandes potências mundiais. Será que o Iêmen pode mudar nos próximos 10 anos? Ou continuará mergulhado na escuridão dos conflitos e da corrupção? Deixe seu comentário com sua previsão aqui abaixo. E assim, encerramos nossa jornada pelo Iêmen. Um país muçulmano envolto em pobreza e desordem, mas também repleto de esperança, força e uma beleza que pulsa nos olhos de seu povo e nas arestas secas de sua terra. Se este vídeo tocou seu coração, clique em curtir e não se esqueça de se inscrever no canal. Seu apoio é a força que nos move a continuar trazendo histórias humanas como esta. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Temos certeza de que você vai se surpreender. E conte para nós qual país você quer explorar conosco na próxima viagem. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada única. Nos vemos nos próximos vídeos.